Olá, amigos. Nós que vivemos tentando responder por que os canivetes são objetos tão colecionáveis, né? Tão desejados por algumas pessoas, daremos algumas respostas hoje. Eu fiz uma pequena pesquisa na internet, tá? Já já eu falo sobre isso que eu quero falar com vocês. Fiz uma pequena pesquisa na internet exatamente sobre a origem, a história e a origem dos canivetes de uma forma geral, tá? E isso esbarra nesse modelinho, que é um modelo que vocês ainda não conhecem aqui no canal, né? Vocês podem conhecer, claro, mas que vocês não conhecem ainda, mas poderão passar a conhecer, tá? Os canivetes eles surgiram principalmente como facas de pena, as chamadas facas de pena, porque existiam modelos feitos para tudo. Existia facas de gado, normalmente elas tinham 3 lâminas, né? Duas numa extremidade, eram 2 lâminas maior, uma lâmina maior numa extremidade e 2 lâminas menores. Normalmente uma lâmina clipada, uma lâmina de castração, no caso das facas de gado, chamada, né? Tinha uma lâmina de castração, onde os agricultores utilizavam para, os fazendeiros, né? Utilizavam para castrar porcos, ovelhas, seus animais, né? E uma lâmina pequena também, normalmente bem pequena também, ponta de lança, clipada, que era a famosa lâmina da pena, a faquinha da pena. Por quê? Isso era essencial. De fato, o colecionismo do canivete hoje bate numa questão essencial. As pessoas nesse tempo, antigamente, isso data, os primeiros canivetes datam de 500 a 400 a 550 antes de Cristo. É muito antigo, a Roma antiga, né? O fato é que era uma necessidade, nos anos a partir de 1700, ter um canivete para afiar as penas, porque o instrumento de escrita era as canetas feitas com um bico de pena, pena mesmo de uma ave, né? E eles precisavam daquilo estar bem afiado. Então eles carregavam o EDC, o EDC, né? O equipamento de porte diário dessa galera era muito grande. Precisava carregar tinta, precisava carregar a pena, precisava carregar uma lâmina para afiar a pena, né? E outras coisas. Normalmente carregavam uma bolsa, normalmente os homens usavam chapéu, as mulheres também. Enfim, o equipamento de porte diário dessa galera era grande, né? Então as facas de pena, elas foram as primeiras. Eram utilizadas pela necessidade, né? Então esse é um formato de canivete que, embora você possa achar ele, sei lá, meio novo, mas ele traz um princípio que é usado até hoje, né? Por muitos fabricantes. Ou o que é que a gente acha que isso é? Não foi exatamente isso aqui. E logo depois eu vou falar desse canivete para vocês. Isso nada mais é do que isso aqui. Isso é um Esparta, mas o princípio é esse princípio aqui. Essa lâmina pequena, por mais que ela tenha mil e uma outras funções hoje, ela era a famosa lâmina de pena, a faca de pena. Ela precisava estar com as pessoas. As pessoas precisavam usar as facas de pena, né? Então esse formato de canivete, tendo normalmente 1, 2, 3 ou até 4 lâminas, quando eram 4 lâminas, enfim, tinha uma lâmina clipada maior, uma lâmina clipada menor, uma lâmina pequena para pequenos trabalhos ou para afiação da pena, e uma outra lâmina, que aí dependendo do uso, né? Se era uma lâmina de castração, se fosse uma faca de gado, chamada faca de gado, né? Com a lâmina de castração, enfim. Então tudo girava em torno deste formato. Eu chego já neste formato exclusivo. Este formato aqui exclusivo, exclusivamente este formato, ou a origem deste formato, também muito antiga e algumas marcas ainda fabricam. A Victorinox tem esse modelo, chamado Excelsior. Um modelo igual a esse, parecido com esse, com 2 lâminas. Excelsior, acho que é esse o nome da marca. Vou botar, vai aparecer uma foto aí, caso eu encontre ele. Enfim, esse é um Coleman, tá? Americano, canoe. Chamam canoa, justamente por esse formato. É um formato que se consagrou muito lá no final dos anos 1700. Tinha um congresso, que tinha um nome em inglês, mas a tradução era congresso,
que era muito parecido com esse, às vezes com duas, às vezes com três lâminas, uma lâmina maior na extremidade do cabo, duas lâminas menores na outra extremidade, que ficou muito conhecido quando houve o assassinato do presidente Abraham Lincoln, né? O Lincoln foi assassinado, acho que em 1863, aí para isso eu não me preparei. Enfim, dentro de um teatro, né? Ele estava assistindo uma peça de teatro quando entrou um ator e atirou a queima-roupa na cabeça do presidente Lincoln. E como é então, o que é que eu falei, o que é que tem a ver com a popularização desses canivetes? O presidente Lincoln estava com um canivete deste tipo no bolso. Ele utilizava no bolso um canivete deste tipo. Né? Lembrar para vocês que o famoso bico de pena, eu já mostrei, isso aqui já é a evolução do bico de pena. Tá? Esse tipo de pena de caneta já é a evolução da pena mesmo. A pena, essa é uma Schaefer, uma caneta antiga que está quebrada. Enfim, eu guardo aqui com muito carinho, só como lembrança. Então, este tipo de pena aqui já é a evolução, que aí já tinha um conversor aqui dentro, né, onde a gente enchia esse conversor de tinta e aí andava com a caneta já com uma quantidade grande de tinta. Né? Mas as primeiras eram uma pena mesmo, você precisava ter o tinteiro, então você ia molhando no tinteiro e escrevendo, molhando no tinteiro e escrevendo. O bico das penas das aves tinha uma ponta meio esponjosa que absorvia um pouco da tinta, fazendo com que fosse possível vamos dizer, o acúmulo de tinta suficiente para você fazer ali 2 ou 3 palavras e precisar molhar de novo no tinteiro. Né? Então o Congresso, ou esse canoa, ele popularizou-se muito por conta de muitas pessoas famosas utilizavam. Na verdade, todo mundo utilizava um canivete com a lâmina de pena. As primeiras lâminas de pena, inclusive, desculpa, elas nem eram dobráveis, elas eram facas de pena, por isso o nome facas de pena. Porque o canivete nada mais é do que a faca que se articula para dentro. Inclusive os primeiros, eles não tinham sequer esse mecanismo de mola. Isso é algo absolutamente mais inovador. Eles tinham uma haste grande aqui, quando você levantava essa haste, levantava como uma navalha hoje de fazer barba, né? Essa haste encostava aqui quando você levantava e era a sua mão que fazia o travamento. Então a sua mão que segurava a haste para fazer o travamento. Depois veio, claro, esse modelo com uma articulação de molas que permitem, então, que ele não feche. Uma espécie de trava, né? É um tipo de trava. Essa articulação de molas é um tipo de trava. Então esse é o canoa, né? O canivete canoa, que a Coleman fabrica um deles. Né? É em homenagem às canoas americanas, né? Das embarcações, dos navios. E ele tem esse formato justamente, se você perceber, é o formato das embarcações. Ele tem um formato de uma embarcação, digamos, de uma canoa. É o cabo normalmente um pouco curvo, e ele ficou também muito popularizado porque os pescadores utilizavam muito, né? Se tornou então popular pelos pescadores que utilizavam para cortar linhas de pesca, limpar peixe, cortar os anzóis, retirar os anzóis das linhas. Então popularizou-se muito esse formato de canivete nessa época, tá certo? Então isso é um pouquinho da história dos canivetes. E por que esse modelo, como eu mostrei aqui no Esparta, ele prevalece? Porque na verdade era importantíssimo ter uma lâmina para afiar a pena, né? Sim, como eu estava falando, quando você escrevia com aquela pena, vez ou outra ela precisava ser um pouco desgastada na sua extremidade, sem tirar o miolo, que o miolo da pena da ave ele é um pouco desgastado, ele é um pouco poroso, permitia então a absorção de tinta no tinteiro. A gente que gosta de caneta de tinteiro, eu sou um dos que gosto, mas já desse modelo aí do começo do século passado, já mais comum, usa um tinteirozinho. Mas essas canetas hoje têm um conversor dentro. Eu não estou com nenhuma exatamente aqui, mas posso mostrar no outro vídeo que eu vou fazer sobre isso também. Pretendo que esse vídeo seja uma série. Vou mostrar também para vocês como é um conversor de uma caneta. Nada mais é do que uma seringazinha que tem dentro, que acumula tinta. E aí você já anda com uma quantidade grande de tinta. Então a história dos canivetes, o que talvez responda um pouco porque esses objetos são tão colecionáveis, tão queridos, né, por muitos, porque eles eram EDC. A turma gosta do termo em inglês. Eles eram um equipamento de porte diário de muitos homens, de muitas mulheres, há muitos e muitos anos atrás.
né? Isso perdurou. Hoje a quantidade de coisas que você consegue fazer com um pequeno canivete, quer dizer, essa coisa que se fala muito hoje, os canivetes táticos, pô, surgiram, acho que foi a Bock que fez isso, americana, já no começo dos anos 80, final dos anos 70. Não existia isso. Quer dizer, ninguém imaginava, pensava um canivete, quando criou o ponta de lança, não foi pensando em defesa pessoal, foi pensando em uma lâmina mais pronta para cortar carne, né, para descamisar um animal na caça, logo depois da caça. Inclusive alguns modelos desses chama-se caçador, o Huntsman, né? Chama-se caçador justamente por isso, porque ele tinha uma lâmina mais longa, clipada assim, com ponta de lança mais longa, justamente para se aperfeiçoar diretamente no corte de carne, principalmente de alimentos. Aí sim, alimentos, frutas, carnes, enfim, né? Esse é um Coleman, gente. Eu estava há um tempo já também querendo um históricozinho canivete assim, mas isso aqui é uma longa história, a maneira como eu adquiri, como ele chegou a mim. Depois eu conto para você, vou fazer outro vídeo sobre ele, até para ganhar pautas aqui para o canal, e aí conta a história de como ele chegou a mim. E ele traz essa história, né? Ele traz toda a história. E aí pesquisando foi o que eu fui achar, primeiro no Spartan, quando você abre as duas lâminas, ou em qualquer canivete Victorinox 91mm mais tradicional, tem essa função. Se você abrir o Executive, um modelo que eu tenho inclusive, mas não estou com ele aqui, tem a lâminazinha pequenininha, exatamente mais ou menos o tamanho das lâminas. Lâmina de canivete é uma coisa que varia, olha, ela varia de 1 centímetro a 30, é impressionante. 1 a 35, de 1 centímetro, normalmente, claro, é mais comum ela ser de 6 a 15 centímetros. É o tamanho mais comum dos canivetes. Eles se tornaram, então, nessa época, peças absolutamente necessárias por conta, principalmente, das penas. Depois foram surgindo para o pescador, né, no caso desse canoe, né, que ficava popularizada por uma categoria de profissional, sempre com a lâmina de pena, entendeu? Porque todas as categorias, claro, quem sabia ler e escrever, lia e escrevia. Então precisava ter sempre a lâmina da pena, né? A faca de pena, né? Como as facas de gado, como se você vê o modelo chamado Congresso, que foi possivelmente o Abraham Lincoln usava no dia que foi assassinado, lá em 1863, creio eu que a data é essa, não tenho certeza, o mês eu não lembro, realmente não lembro. Popularizou-se justamente por isso, pô, tinha um presidente da república que usava um desses no bolso. Na verdade isso ficava em cima das mesas, né? Todo gabinete de autoridades, né, tinha uma faca de pena, um conjunto de penas no suporte, que eram canetas, e um tinteiro. Isso era como era feito os gabinetes, né, os birôs de trabalho, né, era assim que precisava ser. Tá bom, meus amigos? Se vocês gostaram dessa história, gostaria que vocês se inscrevessem no canal. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!